nós buscarmos, né, nesse livro, que é a base de tudo aquilo que é necessário para quem quer trabalhar com mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, fez no mês de janeiro 158 anos do seu lançamento, né? Esse livro me dá assim uma emoção muito grande quando eu falo sobre ele, porque foi o primeiro livro, né, que eu li e que me abriu as portas para a doutrina espírita. Alguns mais antigos aqui já sabem mais ou menos o que aconteceu, mas eu vou dar uma pincelada rápida, né, como aconteceu isso. Livro dos Médiuns. Passei numa banca de sebo, onde eu sempre comprava livros e trocava, né, por um preço mais barato, né? Eu comprava por 10, chegava lá, o rapaz da banca me dava 5 e eu comprava um outro livro, botando mais 5, mais ou menos isso. Eu não queria fazer estoque de livros. E nesse dia eu passei, não nessa banca que eu sempre ia, ali na minha cidade, em Recife, né? Chamava-se Rua das Flores, né? Onde tinha justamente essas pessoas que vendiam livros em determinadas bancas, no meio da rua, na calçada, né? Então, eu fiz amizade com eles e a gente fazia essa troca, né? Eu li o livro e voltava lá e devolvia, né? Ele me dava uma parte do dinheiro, completava e comprava outra. E assim ia as minhas leituras, né? E de repente eu saio da banca dele e passo em outra banca e vejo justamente em cima da banca Allan Kardec, Livro dos Médiuns. E é isso. Olhei, peguei, quero não. Dei alguns passos e uma voz fez: volta e compra. Eu pensei que era o rapaz da banca. Impressionante. Procurei, não era. Eu voltei e comprei. Voltei, comprei e li, da hora que peguei até quando terminei a última página. É isso que eu estou procurando. É isso que eu quero. E não sabia nem que existia espiritismo, como era, como deixava de ser. Se existia centro espírita, se não existia, né? A única coisa que eu sabia é que tinha terreiro de umbanda, não sei o que, essas coisas aí, por aí assim, né? Então eu peguei o livro, li, reli e digo, preciso saber onde tem quem trabalha com isso aqui. Uma das coisas que eu fiz, que eu não recomendo para ninguém, é que Kardec aqui, em uma das partes, né? E lógico que isso, o Espiritismo estava iniciando, era a segunda obra espírita, ele tinha que dar mais ou menos ideia às pessoas do que fazer, aqueles que quisessem treinar a mediunidade. E aí ele recomenda aqui, em um dos capítulos, que você sentasse na mesa, botasse uma luz de penumbra, pegasse o papel, colocasse à sua frente e um lápis na mão e passasse um quarto de hora, 15 minutos, para ver se você psicografava alguma coisa. Porque no início, a maioria das comunicações eram psicografia, médios escreventes, né? Depois, quando começou a facilidade dos médios escreverem, né? Então essa ficou a faculdade mais comum
naquela época. Era a psicografia. Primeiro começando pelas pranchetas, pelas cestas, e por aí foi, até chegar o espírito e dizer assim, por que não põe o lápis na mão do médium? Os próprios espíritos saíram orientando, né, para que cada um pudesse buscar uma condição de comunicabilidade com o plano espiritual. E Kardec já tinha, em 1857, quando lançou o Livro dos Espíritos, colocado no segundo livro. O Livro dos Espíritos é composto por 4 livros, né? E ele colocou no segundo livro algo sobre os fenômenos mediúnicos, que era para justamente explicar o que era espírito, que ninguém sabia. Todos achavam, tinham as ideias vagas, mas não tinha nada concreto. E como o Livro dos Espíritos é a parte filosófica da doutrina, Kardec inseriu, justamente no segundo livro, algo inerente à mediunidade. Mas aquilo não ficava dando a orientação total sobre a faculdade mediúnica. E Kardec, nesse tempo, 1857 a 1861, ele pesquisou o tempo todo sobre mediunidade, justamente para lançar a base científica da doutrina que está contida aqui no Livro dos Médiuns. Então, 1861, 15 de abril de 1861, Kardec lança o segundo volume da doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns. É interessante, eu sempre gosto de ressaltar isso, que Kardec começa com a parte filosófica no Livro dos Espíritos. Depois vem para a parte científica do Livro dos Médiuns, para depois lançar a parte religiosa que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja como os Espíritos orientaram, porque numa situação do materialismo tomando conta da Europa e de todo o mundo, enfim, com a igreja do outro lado, que estava sendo desacreditada na época, né, por causa dos seus dogmas e porque a igreja fez muita coisa errada, né? Fez muita coisa errada. Então ficava difícil os espíritos chegarem trazendo uma nova doutrina, né, uma nova religião para um povo materialista que já estava saturado das religiões que existiam. Então, sabiamente, a preparação no campo espiritual traçou justamente esse plano. Filosofia, todo mundo começou a estudar, a ver, uns acreditando, outros não, né? Depois a parte científica, que aí já complicou mais, porque começou-se a questionar, não é, a existência dos espíritos. E, em terceiro, veio justamente a parte religiosa, trazendo esclarecimentos sobre pontos do Novo Testamento, não é? Esclarecendo coisas que as outras religiões não esclareciam. Não? Então, os espíritos pegaram aquilo que era importante trazido por Jesus e esclareceram com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós buscamos justamente esse primeiro volume aí do Livro dos Médiuns. Esse é um volume do tradutor que eu mais gosto,
que é J. Herculano Pires, né? Tem uma série de tradutores do Livro dos Médios, mas J. Herculano Pires foi justamente um dos tradutores que mais buscou fidelidade àquilo que foi trazido por Kardec através do Livro dos Médios. Então, quem tem outras edições não tem nenhum problema. Mas até os comentários de rodapé, os esclarecimentos de rodapé, Herculano Pires é um dos melhores para mim, não sei se para todos, né? Então, gosto muito de Herculano Pires por isso, porque ele buscou, né, ser fiel, e é tanto que foi um dos grandes, né, lutadores dentro da doutrina espírita pela fidelidade da doutrina espírita, né? Então nós vemos aqui, no primeiro capítulo, Kardec busca logo o quê? Existem espíritos? Existem espíritos? Porque era uma questão que, abordada, todos riam. Porque se formos buscar em toda a humanidade, nós vamos ver que tem sempre algo ligado a uma existência fora a existência da matéria. Mas ninguém nunca explicou isso. Ninguém nunca conseguiu, né, trazer isso de uma maneira didática, de uma maneira que pudesse realmente se estudar e, aplicando a ciência espírita, que é diferente da ciência materialista, conseguisse justamente os fenômenos espíritas, né? A causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos, diz Kardec, é a ignorância da sua verdadeira natureza. Porque até hoje, com todos os fenômenos que existem, com todos os médios que já apareceram, não é? Ainda se tem um questionamento sobre a verdadeira natureza dos espíritos. Embora Kardec explique isso, quer dizer, Kardec nem explica, os espíritos explicam, não é? Através das perguntas que Kardec formulou para que eles pudessem nos trazer informações. Então, quem estuda as 5 obras da codificação vê como os espíritos traçaram e mostram essa existência e os fenômenos que aconteceram naquela época e que acontecem até hoje, nos traz justamente essa certeza que existe algo além da matéria. Nós vamos ver à frente, para falar em Livro dos Espíritos, para falar em comprovação que os Espíritos existem, não poderíamos deixar de falarmos em William Crookes, né? E as pesquisas com materialização do Espírito Ketekin. Por que falar a respeito de William Crookes em suas experiências? Porque é um cientista de renome, no século XIX, um cientista que foi escolhido, vejam bem, pela Academia de Ciências na Inglaterra, para desmascarar o espiritismo. E o William Crookes buscou justamente ser neutro. Não vou entrar com ideias pré-concebidas. Um bom cientista. Um bom cientista. Porque a ciência diz que todo o fato científico tem que se repetir. Estou certo ou não? Então, todos sabem disso, né? O fato tem que se repetir. Se não se repete, a ciência escanteia, né?
Então, o William Crookes começa a trabalhar, a pesquisar tudo que podia a respeito da doutrina espírita, né? E, conhecendo o médium Florence Cook, que tinha um potencial de doar ectoplasma e materializar os espíritos, ele buscou esse médium e colocou no seu laboratório, usando uma parte da ciência materialista e usando uma parte da ciência espírita. Então, nessa junção, Crookes conseguiu justamente os diversos fatos acontecidos dentro do seu laboratório. Esse médium, a Florence Crookes, eu sou ruim de português também. Então, esse médium, Florence Crookes, né, que está aí, se dispôs a trabalhar com William Crookes, né, e já tinha trabalhado com outro cientista, um cientista russo, chamado Akhizashkov, Alexander Akhizashkov, que tem um seu livro, Animismo e Espiritismo, em que ele fala justamente sobre as materializações ocorridas. Depois ele vai ter um livro, Casos de Desmaterialização, já com um outro médium, que é um médium que deu a ele condições para prosseguir na sua pesquisa, né? Então, William Crookes pesquisou, fez tudo o que era possível para ter certeza de que não havia embuste, não era o médium que saindo da cabine ou usando de qualquer método desconhecido dele, pudesse mostrar um fenômeno dessa natureza, ao ponto de colocar na cabine o médium, prender com fios a uma campana, que se o médium se movimentasse para sair da cabine, a campana tocaria. Isso é uma das experiências que ele fez. Teve uma experiência que ele chegou a pesar o cabelo do espírito que se materializou, né? E ele faz toda a sua pesquisa e, por fim, tem a hombridade de chegar para a academia e dizer: vocês estão errados. Realmente existem espíritos, os espíritos se materializam e os espíritos dão comunicações inteligentes. Quem tinha elegido um homem para destruir algo, ficou realmente sem condições de falar alguma coisa. No meio acadêmico, ele foi xingado por A, por B, por C, mas todo aquele que procurou, de algum modo, testar os fenômenos espíritas sem um partidarismo de um lado nem do outro, chegou à mesma conclusão que ele, né? Eu falei de Akhizashkov, tem Charles Richer, tem uma série de outros que buscaram, né, compreender não a ciência materialista, mas a ciência espírita. Diferente uma coisa da outra. Então nós vemos que uma das frases de William Crookes é essa aí. Chegou para a academia e disse: não digo que isto é possível, que o possível pode acontecer, né? Digo que isto é real. Olha que hombridade. Chegar para os seus colegas
e dizer isso. Publicou a obra Fatos Espíritas, que relata toda a sua pesquisa. A Federação Espírita Brasileira fez a tradução e publicou alguns anos depois. E esse é o Wilhelm Krug, que fez uma série de instrumentos para medir isso, aquilo, radiômetro, isso, aquilo, outro, com justamente a credibilidade do cientista. Não era espírita, não era católico, não era protestante, não era nada. Era cientista. Né? Então, e com grande capacidade, porque desenvolveu diversas coisas que facilitaram a própria ciência em tudo que queria. Então está ele aí, né? E vamos à frente. Kardec e os espíritos insistem numa posição ainda pouco compreendida pelos próprios espíritas, a ciência espírita. Teve como vestíbulo as manifestações físicas, mas sua finalidade é moral. Veja bem, tudo que veio da doutrina espírita, começando pelo Livro dos Espíritos, vai culminar justamente no equilíbrio moral do ser. Deu a parte filosófica, deu a parte científica e deu a parte doutrinária dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pede para moral, e suas pesquisas devem desenvolver-se nesse sentido, provar a sobrevivência espiritual e a comunicabilidade, que é a comunicabilidade com os espíritos. Isso hoje já está mais do que provado, né? Embora tenha descrentes, é problema de quem não crê, né? É problema de quem, né? A gente vê médios e mais médios dando a maior prova de que os espíritos existem, de que eles trazem algo além do momento, né? Que vamos ver nas obras de Chico Xavier, narrações de coisas que começaram a acontecer muitos anos depois de terem sido psicografadas e informadas por ele, quer dizer, informada pelos espíritos através da sua psicografia. Né? Então nós não vamos entrar nesse detalhe, porque o tempo é muito pouco para chegarmos até o final do que queremos. Vamos agora. No capítulo 20, né, vai falar, é um livro dos médios, não é livro dos médios? Não? Depois vai ter lá no livro dos médios, no capítulo 20, influência moral dos médios. E Kardec questiona os espíritos, né? Questiona os espíritos com uma pergunta muito sábia. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? E o que os espíritos responderam? Né? A primeira frase dos espíritos, sabe qual foi? Essa. Não. Ponto. Porque é uma realidade. A influência moral do médium não vai fazer mais mediunidade ou menos mediunidade. A faculdade propriamente dita é orgânica. Se é orgânica, eu posso ter moral, posso não ter, eu tenho coração. Se é orgânica, todo mundo tem. Às vezes pessoas que questionam, porque é aquela coisa, tem muita gente que gosta de questionar tudo. E às vezes não presta atenção, né, naquilo que é
ponto principal da coisa. Ah, não, porque em certa ocasião Kardec disse que, já que você não é médium, não pode participar ou não deve participar. Kardec diz que o médium é feito um violonista, um artista, um músico, que se não tem, né, habilidade para aquilo, é melhor deixar. Eu vou querer tocar violino, mas eu não tenho essa habilidade. Eu vou querer tocar piano, não tenho. O que é que vai acontecer? Né? Kardec faz essa comparação, né? Mostrando que todos são médios, mas nem todos têm essa faculdade aguçada. Nem todos têm essa faculdade ostensiva. Né? Uns vão tê-la mais ostensiva, outros menos, e outros quase imperceptíveis. Que são aquelas pessoas que têm intuições, né? As pessoas que pensam, eita, eu estava pensando em Ana, e Ana ligou para mim. Não? São pessoas que, no comum, são médios, mas sem uma atividade mediúnica. Como nós que trabalhamos na doutrina espírita, que buscamos, não é, desenvolver essa faculdade. E muitas vezes, muitos não conseguem, não se acham, não é, com essa faculdade. Eu conto aqui a vocês o caso do meu irmão, né, que começou depois de mim na doutrina e que passou determinado tempo e nas reuniões mediúnicas, mas não desenvolveu nenhum sintoma de psicografia, psicofonia, desenho, ou qualquer outra coisa de uma faculdade mediúnica. E foi e fez uma consulta com um espírito, né, lá na casa que nós trabalhávamos. E o espírito chegou para ele e disse assim: me diga uma coisa, quando você está fazendo as palestras, como é que você se sente? Ele disse: me vem uma inspiração. Ele até hoje ainda fala muito bem. Não é feito eu, não. Me vem uma inspiração, me vem uma inspiração. Eu, às vezes, nem estava pensando em encaixar aquilo na palestra e ela disse: você acha que não é? O espírito fez: e você acha que não é médio? Ele calou-se e continuou a tarefa dele, o trabalho dele dentro da doutrina. Então, veja aí, categoricamente, os espíritos respondem para Kardec: a faculdade é orgânica. Então, se é orgânica, qualquer um tem. Não precisa de moral, de coisa alguma. Uma passagem muito interessante é essa de Mateus, né? Mateus narrando o que fez o Mestre Jesus. Mateus diz assim, sempre se fala só na oitava, capítulo 10, versículo 8. Todo mundo fala nesse capítulo 10, versículo 8, está lá, todo mundo fala nisso. Mas do capítulo 1 até o capítulo 8, se a gente ler, a gente vai ver o que aconteceu, né? Aqui, chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, eu coloquei assim, entre aspas, obsessores, porque na época não existia a palavra, mas a mesma coisa. Para expulsar espíritos imundos ou obsessores e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos, né? Primeiro, Simão, chamado Pedro, né? André e seu irmão Tiago, filho de Zebedeu,
João e seu irmão Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, não sou eu, não sou eu, e Judas Iscariotes, que também eu sou Judas, mas não sou Iscariotes. Então, veja bem, né? Jesus fez o quê? Deu autoridade, deu poder para que eles saíssem curando, para que eles saíssem expulsando os espíritos obsessores, né? E nisso, nós vemos que Jesus enviou esses 12 apóstolos, né, com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, né? Fez uma ressalva. Não entrem em cidade alguma dos samaritanos. Botou também os samaritanos de lado, né? Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Eu botei, do mundo, né? Porque naquela época, não sei se os tradutores se prenderam alguma coisa sobre Israel e colocaram só Israel. Eu botei do mundo, né? Estou acrescentando aí por minha conta. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Né? Curem os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios, que é justamente os obsessores, que eu botei lá no princípio, né? São os espíritos imundos que ele falava. E vocês receberam de graça, deem também de graça. E o Espiritismo se baseia nisso, né? Dá de graça o que nós recebemos de graça, que é a mediunidade. Então, tem um médio de cura, faça a cura, mas faça sem receber o vil metal. Dê o passe sem cobrar, né? Fluidifique uma água sem cobrar. Então, dê uma palestra sem cobrar. Então vai por aí, justamente, essa recomendação de Jesus, que é justamente uma recomendação sábia, para que nós pudéssemos realmente aplicar a mediunidade de uma forma correta. Porque me refiro à mediunidade porque Jesus, antes de mandar eles fazerem, deu autoridade a eles. E Jesus foi o grande médium que esteve aqui no planeta Terra, na sua jornada, né? Nós vemos aqui, sempre se disse, a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que então não é um privilégio dos homens de bem? E porque há criaturas indignas que possuem o mais alto grau e emprega no mau sentido. Aí eu fui buscar também Judas, que não sou eu. Judas Iscariote. Judas Iscariote estava aonde? No meio dos 12. Ele era um dos 12. Né? Recebeu também, Mateus fala, né, a autoridade do Cristo para cá. E Judas fez isso? Não tem uma passagem em que Judas esteja curando alguém, em que Judas esteja expulsando os obsessores. E no final, com todo o conhecimento trazido e aprendido durante o período que esteve com Jesus, ele trai o mestre. Então ele tinha mediunidade, tinha conhecimento e traiu o mestre. Imagine nós, que não tivemos esse contato com o mestre, que não aprendemos na fonte, né? Corremos também o risco de fazermos as coisas erradas. Então é por isso que é preciso para o médium atenção em sua real situação. É
por isso que Kardec traz no livro dos médios, né, orientação por orientação. Nós vamos ver os médios que empregam mal as suas faculdades, Kardec alerta, né, que não as utiliza para o bem, ou que não as aproveita para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disso. Se as usarem mal, serão duplamente, né, punidos. Né? Kardec sempre esmiuçava. Aí disse, tá bom, tudo bem, já sabemos disso. Há médios que recebem comunicações espontâneas quase que frequentemente sobre um mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso algum fim? Kardec pergunta, né? Os espíritos respondem, sim. Porque acontece muito. Com a minha vivência dentro da doutrina espírita, vamos fazer uma conta rápida, eu tenho 71 anos, menos 24, que foi quando eu casei. Dá quanto? 47, né? Então, 47 anos aí, batalhando, não fazendo pesquisa, mas trabalhando dentro da doutrina espírita, dentro de reuniões mediúnicas, dentro de reuniões evangélicas, dentro de tudo que a doutrina nos proporcionou, fazendo caridade, buscando os nossos irmãos leprosos, fazendo uma série de coisas. E isso me deu, realmente, uma grande experiência. É um curso que eu fiz e que estou fazendo ainda, porque eu trago aqui para vocês alguns conhecimentos, mas eu aprendo também com vocês. Então, os espíritos respondem para Kardec, sim, a finalidade é esclarecê-los. Porque, às vezes, o médium psicógrafo uma mensagem muito bonita, você tem que se cuidar, a moral é acima de tudo, e papapá, e o médium está achando que é para Júlio, não é para ele. É para outra pessoa, menos ele. Por quê? Porque muitas vezes o médium, por não estudar, por não compreender essa doutrina maravilhosa, esses ensinamentos, ele fica orgulhoso, vaidoso. Isso faz mal para o médium. Isso destrói o médium. E nós vamos ver médios por aí afora, não vou citar nome, que caíram justamente nessa esparrela. Então é preciso ter cuidado com a mediunidade para não se deixar envolver por tudo que possa trazer de mal. Porque uma das coisas que eu acho interessante em Kardec é como ele expõe, né? Como ele expõe lado bom e lado ruim. Ele não, aqui é a maravilha do mundo, acabou, se você fez isso aqui, tá no céu. Não. Espiritismo não, Kardec não, os espíritos não. Se eu fizer uma boa doação para a instituição, eu vou passar. Não. Kardec explica. Cuidado. Os espíritos explicam, cuidado. Para que você possa justamente assimilar esse conteúdo que é o conteúdo moral da doutrina. Moralizem-se e com certeza você irá alcançar algo melhor na volta ao plano espiritual. Né? Então, vendo aqui essa segunda parte do capítulo 6 do livro Céu e Inferno, Kardec seleciona 66 mensagens. Espíritos puros, medianos, espíritos malfazejos, espíritos arrependidos. Ele faz uma seleção de mensagens de cada espírito. Kardec compreende naquele momento em que essas informações trazidas pelos espíritos, né, era uma orientação para nós
que lendo cada mensagem daquela, se cada um prestar bem atenção, vai ver quem, ao desencarnar, ficou feliz no plano espiritual. Quem, ao desencarnar, ficou ali no meio termo. Quem, ao desencarnar, ficou lá nos umbrais. Muita gente quer comprar isso, céu, inferno. Não, o espírito tem uma escala. Não tem céu e inferno. O umbral, ele tem a sua escala. E com um atenuante muito vantajoso. Quer dizer, depois de você passar por ali, você pode galgar outros degraus. Em que em outras religiões, não. Você chegou ali, fica ali. Acabou. Você está aqui no meio, fica aqui. Você já está no céu, fica dormindo, dormindo não, tocando harpa e se deleitando. Né? Aí, no espiritismo, não. Você está lá embaixo, pode chegar aqui em cima. Vai depender de você. Não é mais ninguém. Não tem dependência de ninguém. É sua. É o seu livre-arbítrio sendo usado para o bem. Então você consegue alguma coisa. Então, nessas mensagens, eu selecionei uma que foi uma das comunicações que Kardec se emocionou. Né? Ele foi a Bruxelas, né? Ele vivia na França, em Lyon, e foi a Bruxelas. E chegou lá, fez uma reunião com 13, 14 pessoas. Né? Um grupo que já existia lá. E interessante que Kardec, como pesquisador, ele sempre invocava os espíritos. E nessa reunião, Kardec diz que não se invocou nenhum espírito. Não se invocou nenhum espírito. E um médico que estava presente começou a rabiscar um papel e a bater, e depois rasgou o papel e jogou fora. E começou a falar. Esse espírito era Jacques Latour. Tinha sido condenado pelo júri de Foix, não sei se o termo é esse, não sei se o termo é esse, e executado em 1864. Né? Então, o que aconteceu? Esse espírito deu em 13 de setembro e tinha sido executado em 1874, deve ter sido no começo do ano, né? Porque na narrativa lá diz que foi em 13 de setembro de 1864 que ele deu essa comunicação. Né? Ali presente, aqueles assistentes ficaram abismados. Kardec diz que se emocionou porque era uma das poucas comunicações com médium psicofônico, através da fala. Porque falei para vocês que no início, psicografia à vontade. Fala, quase não existia médios falantes. Embora tenha um capítulo no livro dos médios, Kardec se referindo aos médios falantes. Né? Então vamos ver. E aí ele mostra que o médio falante pode ser intuitivos, né? Que receba a mensagem e vá falando com a sua própria, suas próprias palavras, né? E tem o médio falante, o médio inconsciente, que ele é envolvido perispiritualmente pelo espírito, né? Que o espírito nenhum vai entrar no corpo de ninguém, com certeza, né? Então ele começa a falar, né? O espírito atua nas cordas vocais do médium e começa a falar. Então Jacques Latour dá a sua narrativa do seu sofrimento, né? Quando desencarna daquela maneira, pelos os males que tinha praticado, né? E pelo julgamento terreno que foi justamente executado. E em uma outra reunião ele fala, se comunicou diversas vezes na Sociedade Parisiense de Espiritismo, e em uma das suas mensagens nessa sociedade, já através de outro médium, ele fala assim: obrigado, que já sinto algum alívio, posto não tenha atingido o fim das provações. As minhas vítimas voltarão em breve.
eis a punição a que fiz jus. Mas Deus, meu Deus, seja indulgente, orai todos vós por mim, tendes piedade. Lator. Então, veja, Kardec trouxe essa narrativa de Lator para que nós entendêssemos que o mal que praticamos repercute no plano espiritual. Né? E Lator, ele está aqui dando mais um material para estudo, né? Que é quando nós fazemos as nossas reuniões e atendemos espíritos em sofrimento. Né? E Lator está dizendo o quê? Que já sente os benefícios daquelas reuniões. E sente que a oração, a prece, beneficia os espíritos. Num pedacinho desse, não precisa. É só analisar, está aí. Está aí, sendo dito por um espírito. Então, vamos prestar atenção nisso. Não vamos querer que o espiritismo nos traga benefícios. Não, ele traz orientações. O benefício que vai arrumar é você. Não sou eu. Não é ela, não é Paulo. Então, é o espiritismo trazendo a orientação para que cada um siga o seu caminho e consiga realmente superar as suas dificuldades, os seus defeitos, aproveitando a encarnação que lhe é dada, aproveitando a mediunidade que a benevolência do nosso Pai nos deu como algo orgânico, que não precisava eu ser isso ou aquilo, eu ter dinheiro ou não ter, né? Eu ser bom ou ser mal. Veja bem, imparcial o nosso Pai, imparcial. Toma aí, é tua. Agora faz dela o que for melhor para ti, né? Os espíritos atuam sobre os fluidos. Aí aqui eu fui buscar lá no livro do Gênesis que nós estamos estudando, né? Agora, né? Nós vamos ver no livro dos médios o laboratório do mundo invisível, né? E eu fui pegar lá na Gênesis, que Kardec traz na Gênesis, um esclarecimento que eu achei melhor, para melhor entendimento, que é no item 14 da Gênesis, no capítulo 14. Né? Item 14, no capítulo 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Não manipulam-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, os espíritos não precisam aqui, pegar esse computador. Não precisa ir lá, abrir uma torneirinha para um gás entrar numa coleta ou coisa parecida. Né? Os espíritos não. Os encarnados também. As almas também. Porque Kardec fez essa diferença, né? Alma, quando eu estiver falando de alma, estou falando de vocês, encarnados. Quando eu estou falando de espíritos, estou falando já desencarnados. Né? Então, os espíritos e as almas, né, usam e devem usar o pensamento, a força extraordinária que nós temos e não conhecemos. Né? Então, pensem que cada vez que você pensa em alguma coisa, está aqui no finalzinho, algo bem interessante. Você pode realizar, você pode ajudar, você pode fazer curas, você pode fazer uma série de coisas com o pensamento. Né? O pensamento e a vontade são o que a mão é o que a mão é para o homem, né? Eu já tinha lido isso. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, né,
tal qual direção os aglomeram, combinam, né? O que é que na ciência material a gente faz? Combina os fluidos. A gente não, que eu não sou cientista, né? Mas combina os fluidos, né? Pega um pouquinho de oxigênio, um pouquinho de hidrogênio, H2O, está lá numa garrafinha lá no supermercado, a gente todo mundo quer H2O. Não aprende química quem não quiser, né? H2O, o que é H2O? Está lá na garrafa, é água. Mistura uma porção diferente de oxigênio, uma porção diferente de hidrogênio, vai dar outra coisa. Com certeza, né? Então, vamos ver que eles não precisam disso, de juntar essas coisas com os equipamentos que nós temos. A mente é um fluido cósmico universal. Esse fluido que movimenta tudo no planeta. Então, vamos lá. Combinam, dispersam, organizam com eles juntos, que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases, ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. E a grande oficina ou laboratório da vida espiritual, por vezes, estas transformações são o resultado de uma intenção, frequentemente sem o produto de um pensamento, são o produto de um pensamento inconsciente. Eu preferia falar do que ler. Então, o produto, veja no final o que é que eu estou. O produto de um pensamento inconsciente. Então, vejam a responsabilidade que nós temos com o quê? Os nossos pensamentos. Um pensamento inconsciente nosso pode provocar situações difíceis para os outros e para nós. Então, é um cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos. Porque quando diz assim, que se pega por palavras, obras e pensamento, é corretíssimo. Porque o pensamento provoca também males e provoca benefícios. Como você usar o seu pensamento. É você que vai determinar isso. Então, já estou passando 5 minutos mais. Aqui é o livro dos Espíritos, quando Kardec começa aqui, dos Espíritos, da encarnação dos Espíritos, retorno da vida, ele não fala de mediunidade, né? Retorno à vida corporal, retorno à vida material, coisas isso aí é na parte filosófica do livro dos Espíritos que ele narra tudo isso, né? Nós vamos ver no livro dos Médiuns, um índice, uma introdução, capítulo 1, noções preliminares, existem espíritos, que já falei lá na frente, né? O maravilhoso e o sobrenatural, todo mundo já viu falar, casa assombrada, isso e aquilo, né? O método, Kardec explica como atuar. O sistema, Kardec explica. Na segunda parte, manifestações espíritas, ação dos espíritos sobre a matéria. Aí ele vai falar sobre as mesas girantes, isso aqui, manifestações físicas e mesas girantes, né? Aí vem para cá, manifestações inteligentes, teoria. Não vou falar muito dessas coisas que a Antônia falou na última palestra, tudo sobre os médios, né? Então, só dando um relance assim para a gente chegar ao final, né? Teoria das manifestações físicas espontâneas, manifestações físicas visuais, que é a vidência, a clarividência, bicorporação, que é um espírito daqui, eu estar falando aqui e socorrer alguém em algum lugar, foi o que aconteceu com Santo Antônio de Pádua, né? Então, nós vamos ver locais assombrados, todo mundo já conhece isso, né? Natureza das comunicações, cimatologia e tipitologia. Isso é a escrita. A escrita direta com pneumatografia ou escrita direta e pneumatografia. Psicografia, que é o médico colocar o lápis na mão e sair escrevendo. Os médios, aí ele fala
dá um relato sobre os médios. Médios escreventes ou psicólogos, médios especiais, formação dos médios, inconvenientes e perigos da mediunidade. Aquilo que eu falei antes, Kardec sempre teve o cuidado. Olha, tem perigo isso aqui. Explica o perigo. Você vai pelo caminho errado se quiser. Né? Kardec foi extraordinário em tudo isso. Influência do meio. Nós sempre falamos nisso. O meio é importante. Não chegue, não queira fazer uma operação cirúrgica no meio da rua. Houve um sujeito que eu trouxe esse fato aqui, lá no Brasil, viu que uma pessoa estava com um problema de respiração e pegou a veia aqui, não sei como foi, botou uma caneta Bic, né? Cortou os dois lados para dar vazão. Foi preso e condenado. Por quê? Deu certo, salvou a pessoa. Mas isso serviria de um mau exemplo, né? Para que cada um que tivesse o mínimo de conhecimento queria fazer uma coisa dessa no meio da rua. Né? Não é aconselhável. Então, o médium não deve se expor em qualquer ambiente para fazer coisa. E nem deve querer fazer a exibição daquilo que ele produz com a sua mediunidade. Né? Então, vamos lá. Influência moral dos médios. Aí é quando pesa a influência moral do médium, para quê? Para melhor qualidade, para melhor atuação da sua mediunidade. Não é qualidade, é a atuação da sua mediunidade. Os efeitos que ela vai produzir serão benéficos, que a gente já viu lá. Da mediunidade nos animais. Kardec faz um relato rápido de que os animais também têm uma certa mediunidade, porque têm as suas intuições através de determinadas coisas. Ele faz um relato de muitas vezes o sujeito ia caminhando numa floresta com um cavalo e tinha algo mais adiante, muito perigoso, e que o cavalo relinchava e voltava, não queria ir à frente, né? Mostrando como se o cavalo tivesse tendo uma visão de que tinha um abismo, um perigo ali na frente, né? Isso o Kardec narra aqui no livro dos médios também. Então, papel dos médios nas comunicações, influência moral dos médios, influência do meio, da mediunidade nos animais, da obsessão, que é algo que realmente existe e deixa muita gente em situações difíceis e muitas vezes toma uma série de medicamentos e não consegue resolver as situações, porque a situação não é do corpo físico, é do corpo espiritual. Então, essas pessoas vão sofrer, muitas vezes batem até em manicômio. Eu já fiz aqui uma palestra mostrando o livro de Alfredo de Cantalice, que é E as Vozes Falaram, né? Que foi um rapaz que se formou em crente, e no dia que ele se forma, que vai voltando, o pai muito rico, vai voltando para casa, ele começa a falar um monte de coisa, dizer que está ouvindo um monte de coisa, e findam internando ele como doido, psicopata, né? E só depois de algum tempo que surge um diretor no manicômio, que era espírita, e que começa a conversar com ele e entende a mediunidade dele, que eram os espíritos que falavam a ele, era um médium audiente, e estava ali tomando medicação alopata, de um certo modo, prejudicando a ele próprio com isso aí. Aí vamos mais na frente. Das evocações. Devemos evocar os espíritos? Hoje em dia não se tem tanta necessidade como Kardec tinha, que era alguém que estava pesquisando para nos trazer todas essas informações. Então, para que eu vou estar invocando A, B ou C? Eu vou fazer um trabalho de ajuda aos espíritos, acho melhor do que estar evocando para a curiosidade minha e de mais alguém, né? Então, as evocações podem ser feitas, mas tem que ter um critério, tem que ter um objetivo. Todas as vezes que a gente faz o Pai Nosso, a gente está evocando. Sim, mas nesse sentido da palavra aqui em si, é outra coisa. Entendo. Então, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Kardec também esclarece, para ninguém ficar fazendo um monte de perguntas que não tenha necessidade. Ele esclarece, você aí é que toma as suas decisões. Contradições e mistificações, já lá no antigo, ele sabe que
apareceu e aparece até hoje, pessoas que querem enganar, né? Querem enganar a todos que estão à sua volta para ganhar dinheiro com isso, né? Então são os charlatães. Reuniões e sociedades, ele dá um traçado para quem fosse começar uma sociedade ou reuniões nessa sociedade, ele explica mais ou menos o que deve fazer. Dá um regulamento, que é um estatuto para que cada um possa se orientar por ele. Aí me prendeu a atenção esse último capítulo aqui, que é o 31, Dissertações Espíritas, né? Esse realmente Kardec acertou. Por quê? Porque Kardec buscou, né, selecionar mensagens de espíritos nada mais do que Santo Agostinho, Chateaubriand, J.G. Rousseau, São Benedito, Joana d'Arc, São Luís, Pascoal, isso é por aí. E esta mensagem, que está catalogada lá no capítulo 31, no item 9, né, é uma mensagem extraordinária, queridos irmãos. É uma mensagem em que o Espírito começou assim: sou eu que venho, o teu Salvador e o teu Juiz. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Venho trazer a verdade, dissipar as trevas. Ouvir-me o Espiritismo, como outrora a minha palavra deve lembrar os mártires, os materialistas, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus poderoso, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Revelai a divina doutrina. Como um ceifeiro, liguei em feixes o bem espaço pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Era o Mestre Jesus nesta comunicação, mas Kardec teve a coragem de dizer, o Espírito assinou, o Mestre Jesus assinou a comunicação, mas Kardec, em seu critério de fidelidade, de fazer com que a verdade brotasse, ele relutou em publicar o nome de Jesus, mas publicou a mensagem. Continua essa mensagem, só trouxe uma parte para vocês, que é suficiente para entender que era o Mestre que estava falando da doutrina espírita, que nós devemos abraçá-la com amor, que devemos buscar no nosso dia a dia, passo a passo, o progresso espiritual da humanidade através da doutrina espírita. Que o Mestre Jesus nos abençoe e ilumine, abençoe a todos vocês. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz para todos.